Paz do Senhor, querido professor, me chamo Tia Geise. Estou aqui mais uma vez para comentar com vocês a lição dos nossos amados juniores, nossas crianças de 9 e 10 anos, tá? Hoje a gente vai falar sobre a lição de número 8, tá? Já tá aqui, ó, o número 91, que é o Salmo, como eu falei para vocês. Sou apaixonada por esse livro, tá? A gente não só ensina, quando a gente está se preparando para ensinar, a gente também está aprendendo, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o Salmo 91, que é a lição de número 8, que tem por título A Proteção de Deus. E aí, o que é que eu vou sugerir para vocês? Quando seus alunos estiverem chegando, tá? Eu trouxe aqui, ó, o guarda-chuva da minha filha, tá? Foi o menor que eu achei. E eu coloquei aqui o nome, ó, Proteção. E aí, é interessante que você os receba, tá? Com o guarda-chuva. E aí alguns deles vão dizer assim, mas tia, por que a senhora tá com esse guarda-chuva aqui dentro? Não tá chovendo, não tem sol. Por que a senhora tá com esse guarda-chuva? E aí você vai aguçar a curiosidade deles, tá? Mas não conta ainda, tá? Só coloca aqui o nome, ó, Proteção. Receba-os sempre muito animado, tá? Porque criança, ela precisa se sentir acolhida, né? Então, você recebe eles com muita alegria, pergunta como foi a semana, tá? Desde já, eu espero que vocês tenham tido uma semana excelente na presença de Deus. Então, pergunte a eles como é que foram, escute cada um deles, tá? E aí, entra na lição. E você vai dizer que hoje a gente vai falar sobre o Salmo 91. A gente sabe que o trimestre inteiro a gente está falando sobre os salmos, né? Então, a cada domingo a gente está falando sobre um salmo. Semana passada a gente falou sobre o 51, lembra? Sobre o arrependimento de Davi e tal. Pronto. Hoje a gente vai falar sobre o 91 e a palavra-chave é proteção. A nossa leitura é o Salmo 91, como eu já falei, e o nosso objetivo é apontar que Deus protege continuamente os seus escolhidos que confiam nele, tá? Memorizando, tá lá em 1 João, capítulo 5 e o versículo 18. O que é que eu sempre falo? Abra a sua Bíblia, não deixe de abrir a sua Bíblia. Na sua lição tem aqui a caixinha de texto chamada Memorizando, você conhece muito bem. Ah, tia Geise, mas está muito fácil, é mais fácil para mim abrir só a lição, porque é corrido, é muito menino. Eu entendo tudo isso, mas não deixe de fazer, de abrir a sua Bíblia. Você abrir a sua Bíblia é essencial, tá? É de lei. Você não pode deixar de abrir sua Bíblia, porque a criança, ela precisa entender que o que você está lendo não está vindo só da revista. Não é algo que você inventou, é algo que está vindo da palavra de Deus. Eu sei que é mais fácil você abrir a sua lição, já está lá o versículo destrechadinho, tudinho, a referência, tudinho, mas vá lá para a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia para que a criança, ela entenda que a necessidade, que isso aqui é a nossa bússola. Então, a necessidade da gente estar com a Bíblia, da gente trazer a Bíblia para a igreja, como eu falei na semana passada. Se você não lê na Bíblia, a criança vai entender que ela também não precisa ler na Bíblia, porque nós somos espelhos para nossas crianças. Se a gente traz nossa Bíblia, se a gente lê os versículos na Bíblia, então a criança, ela vai querer fazer o mesmo que a gente. Se a gente não lê na Bíblia, ela vai entender que ela não precisa trazer a Bíblia para a escola dominical, só a lição já basta. Porque a gente sabe que não é muita verdade, não há muita verdade nisso, né? Então, abra sua Bíblia. 1 João, capítulo 5, e o versículo 18, que diz assim: sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda e o maligno não pode tocar neles, tá? E eu trouxe para vocês aqui o Memorizando de forma diferente. Cartolina guache, dobrei ao meio e coloquei o Memorizando dessa forma aqui, ó. Tá vendo? E o Memorizando tá aqui. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda e o maligno não pode tocar nele. Qual é a palavra central desse versículo? Tá aqui, ó. Guarda. E eu fiz isso aqui é tipo aqueles lequezinhos que a gente fazia quando criança. Aqui, ó, dobra ele aqui, que a gente brincava muito de leque. Pronto. Você vai fazer e vai colar aqui a lateral, dobra a cartolina guache ao meio e dá esse efeito aqui, ó, de proteção, tá? De algo que tá guardado, de algo que tá protegido, tá bom?
Então é interessante que você traga memorizando, o visual seja sempre algo relacionado ao versículo, que o versículo quer dizer. O versículo está querendo dizer o quê? Proteção. Hoje a palavra-chave hoje é proteção, a proteção de Deus. Então você traz algo que aproxime a criança um pouquinho mais daquilo que você quer falar para ele no memorizando, tá? Então aqui, ó, vai uma dica para você montar o seu memorizando. E aí você vai dizer: gente, quando tá chovendo, vocês se protegem como? Aí eles vão dizer que é com uma sombrinha, naturalmente. Quando os soldados lá estão na guerra, com o que é que eles se protegem? Ah, tia, com um escudo. E aqui eu trouxe um escudo, ó, tá vendo? Se você tiver em casa de brinquedo mesmo, tá? Ou faz de papelão, também não tem problema. Contanto que aproxime um pouquinho a criança daquilo que você está falando. Então você vai trazendo, vai dizendo para eles situações e como ele se protegeria. Ah, tá muito sol e eu tô com a cabeça fervendo. O que é que eu posso fazer para minha cabeça não ficar? Vou botar um boné. E aí você vai conversando com a criança sobre situações. E vai chegar um momento que você vai perguntar para ela: de que você tem medo? E você vai dar um papelzinho para ela, tá? Para ela escrever lá o medo dela. Ah, tia, eu particularmente, se eu estivesse nessa aula, né, eu vou colocar lá, tenho medo de barata. E ela vai colocar a criança, você vai ver muito disso. Ah, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de ficar sozinha no meu quarto. Coisas desse tipo que são coisas de criança. Então você vai escutar todos esses medos, pede para eles anotarem e coloca num potinho, tá? E deixa o potinho lá guardar. Mas pergunta para eles, tá? Faz com que eles escrevam mesmo quais os seus medos. Deixa lá e você vai dar a sua aula, tá? O Salmo 91, ele tá aqui nesse livro que eu fiz referência a ele na semana passada, tá? Esse livro aqui que se chama Maravilhoso, Descobrindo Jesus nos Salmos. Esse livro é maravilhoso, ele é extraordinário, porque ele traz o Salmo, por exemplo, o 91, ele dá o Salmo, ele traz uma situação sobre aquele Salmo, ele explica esse Salmo. Então é muito interessante, vai ajudar muito você na sua aula, se você tiver oportunidade, tá? Passa na nossa livraria, tá? Você vai ter livros como esse aqui, dá uma ligadinha, procura ver se tem também, se já tem, já chegou. E a gente também tem outras literaturas que vão ajudar a incrementar um pouquinho mais, né, a sua aula, tá? Esse aqui, em especial, é extraordinário. É um livro que eu me apaixonei de verdade. Como eu falei para vocês desde a primeira lição lá, eu sou apaixonada pelos Salmos, tá? Quem assistiu a primeira aula viu a minha empolgação, tá? E esse livro me aproximou um pouquinho mais do Salmo. Como eu sempre falo aqui, a gente não só ensina, a gente também aprende. Porque eu aprendi muitas. Eu já li o Salmo 91 diversas vezes, mas ao preparar essa aula eu aprendi um pouquinho mais. Então a gente está sempre aprendendo. E esse livro aqui é extraordinário, tá? Se tiver oportunidade, comprem. E aí, você vai citar o Salmo 91 para eles, né? Se você tiver a oportunidade de falar o Salmo 91 lá para ele, você fala. O Memorizando, ele dá uma dica, o comentarista dá uma dica, que é você colocar o versículo, como ele tá aqui, ó. Você bota essas palavras dentro de balões, de bexigas, tá? E enche essas bexigas e você, quando estourar, a criança, você pode até fazer por equipe, né? Ela vai pegar e vai montar o versículo lá. E quem monta primeiro ganha um confeito, um pirulito, uma pipoca, coisas desse tipo, tá? E aí, eles são muito competitivos, os juniores são muito competitivos. Então, eles vão querer ganhar a todo custo, mas eles vão ter que lembrar qual era o memorizando para poder acertar. Então isso é muito interessante porque vai realmente fixar na mente deles o memorizando, tá bom? E eu trouxe aqui esse material que tá aí na descrição do vídeo. O que foi que eu fiz? Pesquisei um menino e uma menina, tá? É muito interessante que você faça essa diferença. A gente sabe que hoje em dia a gente tá vivendo um mundo onde querem
colocar a ideologia de gênero lá em cima e a gente precisa ensinar as nossas crianças. Então eu fiz um menino e fiz uma menina. Tá dessa forma aqui aí embaixo, tá? Tá desse jeitinho, menino, menina. O que é que você vai fazer? E coloquei também as imagens separadas. Digamos que você tem uma sala só de meninas, que às vezes acontece, ou só de meninos, você pode pegar só a imagem do menino, por exemplo, tá bom? E imprime. Ou só da menina. Botei as imagens separadas e botei o arquivo já prontinho dessa forma. Aqui, o que é que eu vou fazer? Aqui eu vou partir ao meio. Deixa eu só... Tá. Vou separar o menino da menina. Você vai fazer basicamente o que a gente fez lá no Memorizando, tá? Como eu sou menina, vou ficar com a menina, tá bom? Você vai dobrar o meio. Ah, mas vai amassar a boneca, não tem problema. De preferência, dá pra eles pintarem antes, tá? Fica mais coloridinho, fica mais bonitinho. E aí, ó, dobrei ao meio. E vou fazer o que eu fiz no Memorizando, representando proteção. Aqui, tá? Já fiz aqui minha sanfoninha, tá? Ó. Tá vendo? E agora eu vou colar da mesma forma que eu fiz lá, tá? Bota só nessa partezinha aqui, ó, a cola. E você vai colar aqui de um lado para dar o efeito de proteção. Aqui. E vai colar do outro lado. Da mesma forma, ó, só nessa parte, nessa primeira aba aqui de fora, tá bom? E vai colar aqui do outro lado. E vai dar esse efeito aqui de guarda-chuva. Aqui, ó, de proteção. Tá vendo aqui, ó? Tá, a bonequinha não... como eu fiz ele menorzinho, aqui tá colando ainda, não vou poder abrir tanto. Mas dá pra vocês verem, ó, tá vendo? A menina, ela está protegida. E aí você pode ver de onde vem essa proteção, né? Que proteção é essa, tá? Mas você faz isso aqui, cada criança fica com o seu na mão, tá bom? E aí você vai agora falar sobre essa proteção. Essa proteção, ela só pode vir de Deus, né? Mesmo quando a gente tem medo, Deus, ele está sempre presente lá conosco, né? Só basta a gente... tô com medo de dormir sozinha no meu quarto. Vai lá, ora a Papai do Céu, que ele tá pronto a tá do nosso lado, né? Nos proteger. E o Salmo 91, ele fala muito. Tá vendo aqui essa imagem? Olha só. Tá aqui, ó, um crente com anjos ao seu redor. Aí tem até uma dinâmica bem interessante, que é, você vai pegar um aluno, colocar ele no meio, e vai fazer um círculo com outras crianças, todas dadas à mão, ou você pode até enganchar assim um braço no outro, para ficar um negócio mais seguro. E o que é que acontece? Você, como professora, ou você pode até escolher uma outra criança, vai tentar entrar nesse círculo a todo custo, para teoricamente fazer mal a essa criança que está no meio, né? E vai tentar a todo custo entrar e não vai conseguir, porque Deus está protegendo. Então você vai trazer essa dinâmica para ele como proteção. Outra dinâmica bem interessante é esse guarda-chuva aqui, ó. Você vai pôr ele deitadinho assim, tá bom? E vai pedir para uma criança ficar aqui atrás. E as demais vão estar jogando bolinhas de papel, vão estar jogando aviãozinho, aqui meu aviãozinho, ó, ó, para atingir aquela criança que está atrás do guarda-chuva. E você vai dando para eles irem jogando para ver se consegue atingir quem está lá embaixo da sombrinha. Mas na verdade não vai conseguir, porque ele está protegido. E aí você vai dizer isso para seu aluno, que com Deus ele é o nosso protetor. E algo muito interessante que eu vi nesse livro é que Deus, ele quer ser a nossa sombra. Não diz a sombra do onipotente? Pronto. Deus, ele quer nos proteger, ele quer estar ali como a sombra do onipotente, nos protegendo de todo perigo. E aí o Salmo 91, ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque quem nos protege é Deus. Então você trazer essa questão da proteção para os alunos. Aqui eu fiz, ó,
meio que um guarda-chuva, peguei um palito que eu já tinha em casa, tá? E fiz aquela mesma coisa, parece até uma flor, né? Fiz aquele mesmo efeito aqui da criança aqui, tá bom? Como guarda-chuva. E você vai dizer para ele, ó, que de dia ou de noite, tá? Deus, Deus, ele vai estar nos protegendo, seja de dia ou seja de noite, tá bom? É isso que o Salmo 91, ele nos passa, é que Deus, ele nos protege de todo perigo. Não precisa você ter medo de um bicho tem um bicho embaixo da minha cama, não precisa, né? A gente sabe que as nossas crianças, elas têm medo, e muitas delas, quando você perguntar, lembra dos medos que você colocou lá no potinho e reservou? Muitas delas vão ficar com vergonha de falar, mas elas vão escrever, tá? Mas por que vergonha? Porque às vezes é algo, mesmo nossas crianças com 9, 10 anos, a gente sabe que tem crianças que têm medo de dormir no quarto sozinha, porque acha que tem um bicho, porque acha que tem aquilo, mas você vai explicar para ele que Deus, ele é o nosso protetor. E o que é que eu sugiro a você? Pega aqueles medos lá que eles botaram no potinho, faz uma oração com eles, tá? E no final você vai pegar o medo de cada um, entregar na mão de cada um, e agora você vai fazer eles rasgarem o seu medo, tá? Porque Deus é o nosso protetor. Faça mesmo, dá para eles rasgarem mesmo e destruir aquele papel com o medo dele, para que eles entendam que Deus, ele está sempre disposto a nos proteger, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Dá uma passadinha lá no canal, curtam, compartilhem, comentem bastante para que a gente possa saber se está acertando, se está errando, onde a gente pode melhorar, tá? Isso é muito importante para a gente, é um feedback muito bom para a gente, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seus alunos, que você tenha uma aula extraordinária para a glória de Deus, que suas crianças possam entender o cuidado e a proteção de Deus na vida deles, tá? Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.